Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre morfologia, sintaxe, sujeito e predicado. Morfologia é o estudo de classes gramaticais de palavras e suas flexões. A análise morfológica verifica se a classe gramatical a que cada palavra pertence, se ela é um substantivo, uma interjeição, uma conjunção, uma preposição, um advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo ou adjetivo. Identificar e entender as combinações e funções dos termos de uma oração pertence ao estudo da sintaxe. Na análise sintática, verifica-se a função desempenhada por cada termo de um contexto. Se é um sujeito, um predicado, qual é a transitividade verbal, o objeto direto e indireto, se é um complemento nominal, ou adjunta adverbial, ou adjunta de nominal, aposto ou vocativo. Veja o exemplo abaixo. Nossas primeiras aulas virtuais foram muito boas. Na análise morfológica, nós temos a classificação de cada uma das palavras. Na análise sintática, nós temos a função que cada termo desempenha dentro desta oração. O sujeito e o predicado são os termos essenciais de uma oração, ou seja, os dois grandes termos nos quais as orações se subdividem. Mas o que é sujeito? Sujeito é a parte da oração que indica de quem ou de que se fala, é o termo referente sobre o qual se faz uma afirmação. E o que é um predicado? O predicado se refere ao que acontece ao sujeito, concordando com este. Como identificar o sujeito? A identificação do sujeito pode ser feita através das perguntas quem, que, feitas antes do verbo. Veja o exemplo. O Dante entrou na sala de reuniões. Quem entrou na sala de reuniões? O Dante? Ele é o sujeito. No segundo exemplo, Laura e Ana Júlia terminaram o EDX. Quem terminaram o EDX? Laura e Ana Júlia, sujeitos da oração. Como identificar o predicado? O predicado é composto obrigatoriamente por um verbo ou locução verbal, iniciando-se nesse verbo ou locução verbal. Veja o exemplo. Ele não entregou a atividade. Não entregou a atividade ao predicado do sujeito ele. No seguinte exemplo, todos devem terminar as atividades do EDX. Devem terminar as atividades do EDX é o predicado do sujeito todos. Entre as palavras que compõem o sujeito e o predicado de uma oração, há sempre uma principal que concentra o significado desses termos. Essa palavra recebe o nome de núcleo. Veja o exemplo. Os alunos estudiosos obtiveram boas notas. Quem obtiveram boas notas? Os alunos estudiosos são o sujeito. Obtiveram boas notas? O predicado. Vamos ver o núcleo. No sujeito, os alunos estudiosos, alunos é o núcleo do sujeito. É o substantivo acompanhado do adjetivo estudiosos e do artigo os. Portanto, alunos concentra o significado principal desses termos. No predicado obtiveram boas notas, o verbo obtiveram é um verbo de ação. Portanto, é a principal palavra do predicado, pois significa que é a ação exercida pelo sujeito. Vamos revisar? Morfologia é o estudo de classes gramaticais de palavras e suas flexões. Sintaxe é a função desempenhada por cada termo de um contexto em uma oração. Sujeito e predicado são os termos essenciais de uma oração. Para identificar o sujeito, basta perguntar ao verbo que ou quem exerce a ação. Núcleo do sujeito é a principal palavra do sujeito da oração. Núcleo do predicado é a principal palavra do predicado da oração. Vamos aos exercícios?